Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas no mundo, o estresse crônico. Para entender melhor como o nosso cérebro reage a esse tipo de pressão constante, recebemos aqui a médica oftalmologista doutora Acácia Jordão. Ela que já está aqui no estúdio, doutora, muito bem-vinda, maravilhosa. Primeira vez aqui? Isso, primeira vez. Doutora, já começa explicando pra gente a diferença aí do estresse, né? Tem o estresse agudo e o crônico. Na verdade, o estresse agudo, ele é um protetor. A gente precisa se estressar de maneira aguda por uma questão de sobrevivência. É o fugir ou enfrentar a situação. Então, a gente precisa de um hormônio chamado cortisol que nos ajuda nessa situação, ou para fugir ou para enfrentar a situação. Mas já o estresse crônico, esse não. Esse nos adoece, né? Então, essa produção exagerada de cortisol, que é como nós estamos vivendo hoje, né? Em constante tensão, em constante estresse, isso é que traz o nosso adoecimento. Então, existem dois tipos de estresse. Isso. Que é esse, o agudo. O agudo, que é uma sobrevivência, todo ser humano deve ter, exatamente. Por volta de 4, 5 horas da manhã, a gente tem um aumento da produção do cortisol, que é ele que nos dá força para levantar. Levantar e trabalhar, levantar e viver a vida, né? A questão é que hoje nós estamos produzindo esse cortisol, né, de maneira exacerbada, inclusive sobrecarregando a nossa glândula adrenal. Então, a gente vive em estresse constante. Aí vem o adoecimento físico, mental. Então, podem vir essas consequências, exatamente, tanto física quanto mental. O corpo sente. Totalmente. O cérebro, por exemplo, esse aumento na produção de cortisol afeta determinadas regiões do cérebro, como o hipocampo, amígdalas, o córtex pré-frontal. E aí o que é que você vai ter? Uma diminuição de cognição, uma diminuição de memória, uma diminuição no aprendizado. Você vai ter reações muito reativas, assim. Você não tranquiliza para poder analisar a situação e reagir de maneira mais tranquila, né? E uma outra coisa que acontece muito é uma exacerbação do medo. E o medo é uma emoção paralisante, é uma emoção limitante, né? Então, esse medo também pode provocar. Esse medo é em decorrência do estresse crônico. Entendi. Essa é uma questão mental, mas a gente também tem as questões físicas do estresse crônico, como baixa na imunidade, você fica muito mais propenso a infecções, você fica mais propenso ao adoecimento de uma maneira geral. Por quê? Porque você vai ter insônia, né? Você vai acabar não se alimentando de maneira adequada nos horários adequados, né? E isso faz com que você tenha um adoecimento físico de maneira mais recorrente, né? Quando você controla essa questão da produção do cortisol com alguns recursos que a gente tem, obviamente que você vai ter mais saúde. Então, é algo aí para a pessoa já começar a perceber esses sinais. Não, já é algo que está me afetando. Começou ali o medo constante. Insônia, ansiedade. Hoje a gente está vivendo um mundo, né? Inclusive o Brasil é um país campeão ansioso, né? De ansiedade, de depressão. Isso também tem muito a ver com a questão da segurança. A gente vive uma sociedade muito insegura nas relações, em vários aspectos. E isso o corpo sente, a gente acha que não, porque a gente tende a dissociar mente de corpo e não existe essa dissociação. E aí a mente produz ali aqueles pensamentos e o corpo vai reagindo. Então, a mente acelerada, a mente preocupada, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão também da insegurança. Sim. É o que provoca também esse estresse? A insegurança é um fator bem preponderante com relação
ao aumento da produção de cortisol e, consequentemente, ao estresse crônico. E essa insegurança vai de quê? Desde de qualquer tipo de situação? Insegurança física, insegurança emocional. A criança pode sentir isso, digamos, se ela não sente que é bem protegida pelos pais. E isso pode chegar na adolescência e por aí vai. O adulto, a mulher se sentindo insegura na sociedade hoje, como a gente vê, né, alguns casos, muitos casos de feminicídio, né? A mulher, depois de uma violência doméstica também? Com certeza, com certeza. Desenvolve, às vezes, a gente tem o que a gente chama de síndrome pós-trauma. Sim. A pessoa tem uma síndrome pós-trauma e isso faz com que ela produza cortisol o dia todo. E aí o que acontece? Ela não vai dormir bem, ela vai ter insônia. Então, se você não dorme bem, que é o primeiro pilar da saúde, é você dormir bem, consequentemente, outro dia você não vai desenvolver suas tarefas como deveria, né? Então, o estresse crônico, doutora, só explicando aqui mais uma vez para o pessoal de casa, ele pode causar danos permanentes ao cérebro. Físicos e mentais, permanentes ao cérebro. Com certeza, porque afeta regiões anatômicas do cérebro, como eu disse. Hipocampo, amígdala, o córtex pré-frontal, que eles têm as suas funções, são funções cerebrais. E se eles são afetados pelo aumento exacerbado do cortisol, você vai ter repercussões bem grandes mentais. E como lidar com tudo isso? Tem muita gente que está assistindo e diz, meu Deus, e que agora? Estou carregada do estresse. Que eu faço? Crônico. A gente tem muito recurso, até antes mesmo da alopatia, antes mesmo de medicamentos, né? A gente tem recursos como você trabalhar a respiração consciente, isso é muito importante, porque quando você respira conscientemente, devagar, sentindo a sua respiração, dá tempo de você, inclusive, baixar essa produção do cortisol. Você monitorar, buscar ter um sono restaurador, isso também é fundamental. Você ter relações saudáveis. Relações tóxicas é fator desencadeante de estresse crônico. Então, você procurar ter relações saudáveis, né? Exercício físico é fundamental. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você ter exercício físico regular, que seja até de baixo impacto. Por exemplo, eu sou atleta e faço exercício físico de alto impacto. Aí acaba que o corpo sente um pouquinho. Mas o exercício físico de baixo impacto e regular, aí você vai ter a dosagem boa desse cortisol. Doutora, e olha só, então a gente pode proteger isso, pode evitar situações mais complicadas lá na frente, como você já está dando a dica, fazer aquela respiração, o autocuidado faz toda a diferença. Você saber o ambiente em que você merece estar é importante também. Olha eu dando aqui mais Exatamente. Amiga terapeuta da doutora, já aprendendo, viu? Já estou aprendendo. Saber a dizer não também é muito importante, né, doutora? Na verdade, dizer não é bem difícil, né? É bem difícil, mas é preciso você ter muita segurança, muita tranquilidade. Mas pelo bem-estar da pessoa. Pelo bem-estar, exatamente. É preciso, né, doutora? É uma mudança no estilo de vida, né? Para que é preciso que você identifique os fatores. Eu não estou dormindo bem, estou com relações tóxicas, eu não faço uma atividade física regular, eu estou ansioso, eu estou com sentimentos depressivos. Então, você identificou, aí você vai atrás da solução. E a solução é mudança no estilo de vida. E quem quiser saber mais, pode entrar em contato aqui com o seu Instagram, tirar mais dúvidas. Isso. Qual o seu Instagram aqui, Meu Instagram é Acácia Patrícia Jordão. Inclusive, eu queria comentar que eu sou presidente de um congresso brasileiro e internacional multidisciplinar. E nesse congresso nós teremos palestrantes que vão lidar com essa situação que a gente chama de neurociência. A gente tem o doutor Sérgio Felipe, ele é da USP, né? É uma pessoa que tem muita experiência nesse tema. E nós teremos também doutor Marcos Santana, doutora Valéria Modesto, que vão dar palestra, inclusive, de neurociência e espiritualidade.
Doutora, muito obrigada por essa entrevista. Todo mundo vai estar agora concentrado lá no Instagram dela para saber como funciona. Até eu quero estar presente, acompanhar quando estiver mais próximo. Pode vir também para Sim, falar sobre esse encontro. E que vou aproveitar ótimo. as dicas, botar aquele Isso. meu óleozinho essencial, trabalhar a Isso, respiração, fazer uma corrida e cuidar mais de mim. E você aí de casa exatamente. também. Doutora, beijo e volte Muito sempre, obrigada. viu?